Voltei! Voltaram comigo? Então vamos lá. Ó, vamos fazer um combinado. Se vocês estiverem com alguma dúvida, corre lá no Instagram, corre lá no Facebook, fala assim, professora, não entendi isso, professora, não entendi aquilo. E especifiquem a dúvida falando qual é a aula, tá? Porque eu não sei se você é um aluno de OAB, se você é um aluno da pós, né? Então mandem lá especificando qual é a dúvida de vocês. Muito bem! Se vocês porventura, encontrarem algum outro julgado também, ai, professora, fiquei com dúvida aqui, professora, estava fazendo uma pesquisa jurisprudencial, encontrei o julgado do TJ São Paulo, TJ Minas, TJ Rio Grande do Sul, manda pra gente também, que a gente te ajuda, tá bom? A única coisa que, como vocês sabem, né, nós não podemos dar orientação sobre casos concretos, eu principalmente, porque eu tenho um impedimento da minha carreira, né, sou servidora pública, então eu não posso, e os professores aqui que não são servidores públicos, que são advogados, têm impedimento ético, né? Muito bem. Podemos continuar? Temos mais alguns assuntos bem interessantes, tá? Temos 2 de direito de família que são bem legais. Eu particularmente gosto bastante, espero que você também goste. Então vem comigo, me acompanha, vamos aqui para a lousa. Continuando no informativo 628 do STJ. Gente, o que é esse informativo? Vamos lá. Primeira informação, vocês sabem que regime de bens, nós temos a comunhão parcial de bens, nós temos a comunhão universal de bens, nós temos a separação de bens, que pode ser a separação obrigatória, que é a separação legal, ou então pode ser a separação convencional. E tem aquele ornitorrinco jurídico que a gente sabe que existe, mas nunca ninguém viu na prática, que é a tal da participação final nos aquestos. Bem rapidinho aqui para vocês lembrarem, na comunhão parcial existe a massa patrimonial dos cônjuges antes do casamento e a partir da data do casamento, tudo que for adquirido aqui na constância do casamento integra a massa patrimonial comum. Muito bem. Na comunhão universal, tinha a massa patrimonial antes do casamento e tudo isso vira uma massa única, junta tudo. Na separação obrigatória, tinha a massa patrimonial antes do casamento e após o casamento continua existindo essa massa patrimonial, tá? Antes a gente falava massa patrimonial do homem, massa patrimonial da mulher. Porém, contudo, entretanto, todavia, agora temos um entendimento, né? Sobre a possibilidade das uniões homoafetivas, tanto união estável quanto o próprio casamento. Muito bem. Então, nós falamos apenas em massa patrimonial antes, massa patrimonial depois do casamento. Pode ser mulher com mulher, pode ser homem com mulher, pode ser homem com homem. Tá, vamos lá. O que a gente precisa saber aqui? Aqui, o nosso julgado não trata de comunhão parcial, não trata de comunhão universal, ele trata de separação. Mas de qual separação? Ele trata da separação obrigatória, ou seja, aquela separação que decorre da lei. A lei impõe a separação obrigatória. Os cônjuges não têm a opção, a faculdade de alterar o regime. Não tem. Vocês sabem que, como regra, o regime é o da comunhão parcial. No silêncio dos nubentes, vigerá o regime da comunhão parcial. Ou seja, eu e o meu marido vamos até o cartório, marido não, né? Eu e o meu pretenso cônjuge, vamos até o cartório e dizemos assim, oi moço, quero casar. Nós vamos iniciar o processo de habilitação do casamento, habilitação para o casamento. Se nada dissermos, vigerá o regime da comunhão parcial de bens. Agora, caso a gente queira, nós precisaremos fazer uma escritura de pacto antinupcial para alterar esse regime legal. E aí nós poderemos escolher tanto o regime da comunhão universal, quanto o regime da separação convencional de bens, tá? Na união estável, a mesma regra. Se os companheiros começam a viver sob o regime da união estável e nada dizem quanto ao regime de bens, vigerá a comunhão parcial, tá? Beleza. Agora aqui, na separação obrigatória,
mesmo que os cônjuges não queiram, eles terão que se submeter a esse regime, quer queira, quer não, tá? E aí vocês têm que lembrar lá do artigo 1641 do Código Civil, que trata sobre as hipóteses de regime legal da separação obrigatória. Quais são essas hipóteses? A primeira hipótese é quando você casa sob uma causa suspensiva do casamento. Vocês lembram a diferença da parte de direito de família? Nós temos os impedimentos para casar e nós temos as causas suspensivas. Nos impedimentos, não pode casar, não pode. Casamento é nulo. Na causa suspensiva, o legislador fala assim, olha, se eu fosse você, eu não casaria. Não devem casar, mas se você quiser casar, você vai ter um ônus. Qual é o ônus? O ônus da separação obrigatória. Além das causas suspensivas, nós temos também como hipótese do regime legal o fato do cônjuge ou da cônjuge ser maior de 70 anos, tá? Isso daí é muito discutido na doutrina, até que ponto pode o legislador influenciar, até que ponto o legislador pode presumir que aquela pessoa que vai casar com 70 anos tem que se submeter a um regime legal, mas o fato é que existe essa causa, existe essa hipótese de separação obrigatória. E por fim, a última hipótese lá de separação obrigatória é daqueles que dependam de suprimento judicial para casar, tá? Lembraram disso? Com relação a essa terceira hipótese, daqueles que dependam de suprimento judicial para casar, tomem muito cuidado com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que mudou ali as hipóteses de pessoa absolutamente incapaz e de pessoas relativamente incapazes, lembrando que as pessoas com deficiência podem casar, tá? Muito bem. Então, feitas essas lembranças, já sabemos agora, já estamos situados no espaço-tempo do regime da separação obrigatória. Gente, uma grande dúvida que surge aqui no regime da separação obrigatória é quanto aos bens adquiridos na constância do casamento. Por quê? Lembram aqui comigo, se eu estou falando da separação convencional, ou seja, que eu juntamente com meu marido, quis aderir a esse regime, tudo que eu adquirir na constância do casamento é meu, ele não mexe. Tudo que ele adquirir na constância do casamento é dele, ele não mexe. Mas agora, quando a lei impõe esse regime, a jurisprudência, existe uma súmula do STF flexibilizando essa regra da dissociação de massas patrimoniais durante o casamento. E essa regra está ali na súmula 377. Essa súmula diz o seguinte: no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Mas então, pera, se o regime tem que ser da separação obrigatória, porque a lei está impondo, como é que pode o STF dizer assim, vai comunicar os bens? Então isso acabaria virando uma comunhão parcial de bens. Mas calma, existem limites. Existem limites impostos pela jurisprudência para que isso aconteça e esses limites não existem na comunhão parcial. A gente vai ver a diferença agora. Olha aqui, ó. O que esse informativo do STJ decidiu? Olha aqui a pergunta. A comunicabilidade dos bens adquiridos na constância do casamento sob o regime de separação legal de bens depende da comprovação do esforço comum ou a contribuição é presumida? Então, eu preciso saber, para que eu tenha direito à meação do meu cônjuge com o qual eu era casada sob o regime legal da separação, eu preciso provar que eu contribuí na aquisição daquele bem, ou então essa aquisição, esse esforço comum é presumido? Vocês podem imaginar a resposta? Só deixa eu falar uma coisa para ver se vocês já entendem antes da gente dar a resposta. Na comunhão parcial, não precisa da prova do esforço comum. É presumido. Na comunhão parcial, contribuindo ou não contribuindo, tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu.
desde que é adquirido na constância do casamento. É óbvio que existem algumas hipóteses legais, algumas exceções legais, né? Por exemplo, as doações, os bens subrogados um no lugar do outro, mas tudo bem. Como regra, tudo que for adquirido na constância do casamento é meu e é seu também, tá? Muito bem. Se no regime da separação legal tem que existir essa diferença, essa divisão de massas patrimoniais, o que vocês me diriam de imediato? Esse esforço comum tem que ser provado ou ele é presumido? E aí? Vem cá comigo. O entendimento de que a comunhão dos bens adquiridos pode ocorrer desde que comprovado o esforço comum parece mais concetânea com o sistema legal, ou seja, o esforço comum precisa ser provado, tá? Ainda, sanando a divergência, deve ser reafirmada a tese de que no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para a sua aquisição. Ou seja, o que o STJ aqui está dizendo através das palavras do ministro Lázaro Guimarães, que é um desembargador convocado, acho que do TRF4, da 4ª região, não lembro, enfim, da 5ª, não lembro. O que o STJ está dizendo? Querido, você vai ter direito à divisão dos bens, à meação dos bens adquiridos na constância do casamento, mas você apenas terá direito se você provar o esforço comum. E aí a doutrina, ela era dividida, né, antes desse entendimento do STJ, decidido em recurso repetitivo, e agora a gente precisa acompanhar, né, para ver se os doutrinadores se curvarão ao entendimento do STJ, ou então se a doutrina permanecerá dividida. Muito bem. Numa primeira análise, o professor Washington de Barros Monteiro, a professora Regina Beatriz Tavares da Silva, eles entendiam que precisava da prova, ou seja, o entendimento deles se coaduna com um entendimento firmado com a divergência sanada pelo STJ, tá? Em compensação, o professor Venosa e o professor Rolf Madaleno, eles entendem que é presumido. Havendo essa presunção, né, caso o esforço comum seja presumido, o STJ entendeu que isso não atenderia aos preceitos, aos reclamos do legislador do Código Civil, tá? Eu sei que a minha opinião não vale de nada, mas eu concordo com o STJ, eu creio que o esforço comum precisa ser provado também, tá? Lembrando que existe precedente nos tribunais superiores dizendo o seguinte: se a mulher permanece em casa fazendo a coordenação do lar conjugal e ela se dedica integralmente, exclusivamente à educação dos filhos, à administração do lar, etc. e tal, isso é um esforço da esposa também. É um esforço que ela faz para que o seu marido possa sair todos os dias e trabalhar e batalhar. Então, ela não contribui financeiramente financeiramente na aquisição dos bens, porém ela contribui moralmente, ela contribui na educação dos filhos, etc. e tal, então ela tem direito a essa meação, tá? Muito bem, porque antigamente, né, era muito comum, a mulher não trabalhava fora, a mulher ficava dentro de casa tomando conta dos afazeres domésticos, dos filhos, etc. e tal, enquanto o marido trabalhava fora, né? Muito bem. Então, o STJ fixou aqui a tese de que precisa comprovar o esforço comum. Aqui, essa decisão do STJ, ela foi por unanimidade, tá? Não teve divergência interna corporis, unanimidade. Só para que vocês possam entender o que chegou aqui no STJ, qual é a origem desse julgado, foi o seguinte: existiam duas pessoas casadas, né? Aí o homem, era um homem e uma mulher que eram casados, o homem faleceu. Muito bem. Aí a mulher, o homem faleceu, o homem tinha filhos de outro casamento, tá? De um casamento anterior, e com ela não teve filhos. Quando ele morreu, os filhos procederam à abertura do inventário. E aí o juiz de primeiro grau mandou citar
a viúva para que ela integrasse o inventário. E contra essa decisão, o inventariante, que era um filho do decujus, ele interpôs agravo de instrumento. Ele falou assim, olha, não tem necessidade dela integrar a ação de inventário, porque ela não é meeira. Eles eram casados sob o regime da separação obrigatória de bens. Se ela não é meeira, ela não tem direito a nada. Muito bem. Aí o que o STJ falou? Desculpa, o que o TJ, analisando o agravo de instrumento, falou? Não, não, amor, ela tem que integrar, sim. No caso, era uma decisão do TJ de Minas Gerais. O TJ negou o provimento ao agravo de instrumento e disse o seguinte, você precisa sim trazer a viúva para cá, para ela integrar a lide. Aí o inventariante, né, o filho, chegou até o STJ. E o STJ, ele entendeu o seguinte, gente, o STJ entendeu o seguinte, gente, a inventariante tem que ser trazida para o polo do inventário para que, no mínimo, ela possa integrar a lide e fazer prova do seu esforço comum. A partir do momento que eu determino o ingresso dessa viúva na lide, eu não estou dizendo automaticamente que ela tem direito aos bens. O que eu estou dizendo é que ela precisa vir para cá, no mínimo, para exercer contraditório e ampla defesa, para que ela prove o esforço comum na aquisição daquele bem. Tá? Então o STJ mandou voltar para a primeira instância o processo, integrar a viúva no polo da ação do inventário, para que essa viúva possa, se quiser, né, óbvio, fazer prova do esforço comum na aquisição daquele bem que foi feito durante o casamento, cujo casamento estava sendo regido pelas regras da separação legal de bens. Tá? Eu não me lembro exatamente o porquê que eles estavam casados sob esse regime aqui. Pelo que eu me lembro, eles casaram sob causa suspensiva, porque ele tinha se divorciado da primeira esposa, porém não tinha feito a partilha de bens. E quando você se divorcia e não faz a partilha de bens, que isso é possível, você pode se divorciar e deixar a partilha dos bens para depois, quando você faz isso e você quer contrair um novo matrimônio, você pode casar. Você não tem impedimento para casar porque você está divorciado. Apenas os casados não podem casar novamente, né? Porque, inclusive, seria bigamia. Então, ele estava divorciado, podia casar. Mas como ele não tinha feito a divisão de bens, a partilha dos bens com a primeira esposa, isso poderia gerar uma confusão patrimonial. Então, isso é uma causa suspensiva. Pode casar? Pode, mas você vai casar sob o regime legal. Eu acho que era essa a hipótese dos autos, tá? Era a separação legal por causa suspensiva. Beleza? Ou seja, anotem aí, não há presunção de esforço. O esforço deve ser provado, tá bom? Provado na aquisição dos bens sob o regime da separação legal de bens. Agora, na separação convencional, tomem cuidado. Tudo isso que eu falei aqui não vai se aplicar na separação convencional, porque na separação convencional, os cônjuges, no exercício da sua autonomia privada, né, para aqueles que entendem que o contrato é um negócio jurídico, os cônjuges, no exercício da sua autonomia privada, eles disseram, olha, a gente não quer dividir nada, o que é meu, o que é seu, pronto, acabou, tá? Provando ou não provando o esforço comum, já era. Se você é casado sob o regime da separação convencional e você contribuiu na aquisição daquele bem, amigão, coloca teu nome lá na escritura, coloca teu nome no registro de imóveis, então coloca teu nome no documento do carro, faz um contratinho, alguma coisa assim para você ficar resguardado. Se não, queridinho, perdeu. O máximo que você vai conseguir é a devolução daquela contribuição, tá? Que você prova que você fez um empréstimo, alguma coisa assim. Então, fica a dica, toma cuidado aí, tá? Muito bem. Podemos passar para o próximo julgado? Só para positivar, já era o entendimento que prevalecia na segunda sessão, num julgado aqui de 2015. Podemos ir para o próximo? Gente, esse daqui é massa. Esse daqui é interessante. Eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu nesse julgado, que vocês não acreditarão e vocês falarão assim, professora, mentira! É pedido juridicamente impossível, porque isso não acontece. Muito bem. O que aconteceu aqui nesse caso? Uma moça foi vítima de ato libidinoso praticado no interior de um trem da companhia
de trens aqui de São Paulo, a CPTM. Já ouviu falar em CPTM? Vocês acreditam que uma moça foi abusada sexualmente dentro de um trem? Gente, não dá para acreditar, né? É simplesmente assim pedido juridicamente impossível. A moça pediu indenização por causa disso, né? E é pedido juridicamente impossível. Ao final dos fatos restou provada a inexistência dos fatos. Só que não, né? Enfim. O que aconteceu aqui? A moça, ela foi vítima de atos libidinosos no interior de um trem, de uma composição da CPTM, tá? Quando aconteceu tudo isso, estava se deslocando, né, de uma estação para outra. Quando ela chegou na próxima estação, ela acionou a segurança da CPTM. A segurança da CPTM identificou o homem que tinha feito isso e parece que ele tinha abusado já de outra passageira ali naquele mesmo percurso, salvo engano, na estação de Guaianazes. E aí a CPTM identificou o sujeito, levou para a delegacia para ele responder criminalmente pelos atos dele. Muito bem. Em paralelo a isso, na esfera civil, essa vítima propôs uma ação de indenização por danos morais contra a CPTM e contra um dos sócios lá da CPTM. Esse sócio foi excluído da lide por ilegitimidade passiva e a ação tramitou tão somente contra a CPTM, tá? O que aconteceu? O juiz de primeiro grau, ele entendeu pela improcedência do pedido. Ou seja, ele falou, não, a CPTM não é responsável, porque aqui toda a discussão está no âmbito da responsabilidade, tá? Não se discutiu se a vítima sofreu um dano moral em decorrência disso ou não. É óbvio que ela sofreu um dano moral. É óbvio que você ser violentada dentro de um trem, você sofre dano moral. É um abalo psíquico que ultrapassa os limites do mero de sabor do cotidiano. Não se discutiu isso, não foi isso que o juiz de primeiro grau falou, tá? O que o juiz de primeiro grau falou é o seguinte, a CPTM não é responsável por isso. Não há responsabilidade porque houve quebra do nexo causal. E houve rompimento do nexo causal por ato exclusivo de terceiro, por fato de terceiro. Se o terceiro violentou a moça, a CPTM não pode fazer nada em relação a isso, porque isso é um fortuito externo da atividade. Sendo fortuito externo da atividade, rompe o nexo causal. Muito bem. Lembrem aqui comigo, nós temos os elementos da responsabilidade civil, né? Nós temos a conduta que causa um dano por culpa ou dolo do agente, e o direito civil não faz tanta distinção assim entre culpa e dolo, né? Não tanto quanto o direito penal. E essa conduta que praticou o dano, né, por culpa ou dolo, elas estão ligadas à conduta, entre a conduta e o dano existe o tal do nexo causal. Muito bem. Vocês sabem que no direito civil a regra é da responsabilidade subjetiva, ou seja, responsabilidade com análise da culpa ou do dolo, tá? Acontece que no transporte de pessoas, no contrato de transporte, essa responsabilidade é objetiva, ou seja, não analisa culpa, também não analisa dolo. Não é que existe culpa presumida, é que não analisa culpa e não analisa dolo. Tá? Beleza. Mesmo assim, nas hipóteses de responsabilidade objetiva, por vezes existe um rompimento do nexo causal. Se você rompe o nexo causal, não há que se falar em responsabilidade. Tá. E a grande celeuma discutida aqui foi a seguinte: o ato de terceiro, algumas vezes, rompe o nexo causal, outras vezes não. Quando vai romper o nexo causal? Ele rompe o nexo causal quando é um fortuito externo, ou seja, é alguma coisa imprevisível àquela atividade. Rompe o nexo causal quando o terceiro, com uma conduta única, provoca aquele dano. E no nosso exemplo aqui, a transportadora não pode ser responsabilizada por isso, porque esse fato era absolutamente imprevisível. Um exemplo muito utilizado pela doutrina é o assalto à mão armada no interior de coletivos, ou então aquele arrebatamento de inopino dentro de trens e dentro de composições, né, tanto da CPTM quanto aqui do metrô. Muito bem, estou usando como exemplo São Paulo, né, mas isso se aplica a todos os transportes coletivos do Brasil. Tá.
E aí a gente entra numa discussão da responsabilidade do Estado, porque o Estado é obrigado a prestar serviço de transporte, mas também de segurança, blá, 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 mas isso daí deixa lá para o direito administrativo, não vai nos importar, tá? Para o direito civil, o assalto à mão armada rompe o nexo causal, porque não é um risco inerente à atividade de transporte. Quando você pega um metrô, um ônibus, infelizmente hoje você sente medo de ser assaltada, mas isso não é decorrente da atividade. Diferentemente quando o transportador se envolve em um acidente por culpa exclusiva de terceiro. Então vamos supor, você está no interior de um coletivo, tá? Esse coletivo está parado no semáforo, vem uma carreta atrás, um caminhão-tanque, alguma coisa assim. Você não, né? Vamos pegar o João. Tem algum João assistindo aí a aula? João, não é com você que eu tô falando, tá? Então vamos lá. Existe um coletivo parado no semáforo, né? Em um cruzamento, vem uma carreta atrás transportando combustível, perde o freio e pá! Bate atrás do coletivo. Com o impacto, explode carreta, explode ônibus, todo mundo morre. Ai, que exemplo trágico, professora. Todo mundo morre, tá? Vejam, não houve nenhuma conduta ilícita por parte do motorista daquele ônibus. Muito pelo contrário, a conduta ilícita foi do motorista que dirigiu o caminhão-tanque. Porém, a empresa de transporte, sei lá, a companhia Urubupungá, vamos usar como exemplo, vai responder. Porque acidentes de trânsito integram fortuito interno da atividade. É um risco esperado. A partir do momento que você sai de casa com o seu carro, você está sujeito a bater o carro, né? Principalmente aqui em São Paulo, tá? Então, beleza. Um exemplo, então, de fortuito externo, assalto à mão armada, rompe nexo causal, a companhia de transporte não responde. Um exemplo de fortuito interno, abarroamento por culpa exclusiva de terceiro, não rompe o nexo causal, você continua respondendo e os familiares daquela vítima que morreu terão direito de ser indenizados, tá? Beleza. A grande celeuma aqui, então, foi a conduta desse terceiro que abusou, que praticou um ato libidinoso, ela é uma conduta de terceiro, que caracteriza fortuito interno ou fortuito externo. Rompe ou não rompe o nexo causal? Muito bem. Juiz de primeiro grau entendeu que rompe. Então, julgou improcedente pedido de indenização. Aí, esse caso foi aqui, né? Em São Paulo, foi da CPTM. Rompe. Em segundo grau, via recurso de apelação, o TJ de São Paulo, ele entendeu que também rompia. Então, ele manteve a decisão, a sentença de improcedência. Tá? Muito bem. E agora, o que o STJ entendeu? Já adianto para vocês que essa decisão não foi unânime, tá? Ou seja, a gente pode ter uma virada. Aqui, o voto vencedor foi o voto de relatoria, que era a relatora originária do processo, desse RESP. O voto vencedor foi da ministra Nancy Andrighi. E o que a ministra Nancy Andrighi entendeu? Ora, esse fato de terceiro não rompe nexo causal. Não rompe. E os seus colegas, por maioria, acompanharam. E a ministra Nancy Andrighi, ela disse o seguinte: sabe por que não rompe? Ela trouxe dados estatísticos no voto dela. Ela falou o seguinte: não rompe. E sabe por que não rompe? Porque a CPTM sabe que isso acontece. E ela precisa de meios efetivos, eficazes para combater essa prática. E a ministra Nancy Andrighi, ela considerou no voto dela o seguinte: no período de 2017, em relação ao período de 2016, o mesmo período, houve um aumento exponencial dessas práticas sexuais ilícitas no interior de composições. E o mais engraçado, naquela mesma estação de Guaianazes, naquele mesmo trajeto. Então, a CPTM, ciente disso, ela tem que adotar medidas eficazes para combater isso. Quer seja colocando mais trens em circulação para diminuir a superlotação dos trens, principalmente em horário de pico, quer seja colocando mais seguranças nas estações, quer seja colocando um sistema de vigilância, enfim, qualquer coisa. Eu não sei se vocês perceberam, os alunos daqui de São Paulo, que durante um tempo, nos trens do metrô, eu não pego o trem da CPTM, eu pego muito do metrô.
Nos trens do metrô ficou, se você é vítima de abuso sexual, estamos com você, blá, blá, blá. Teve toda uma campanha de conscientização, tem um disque denúncia, você informa o trem que você está, o sentido que você está, em qual estação você está, e na próxima estação já tem uma equipe de segurança preparada para te atender. Enfim, né, teve essa campanha de conscientização. Então, a ministra Nancy Andrighi aqui entendeu que isso não era um fato externo, não era um fortuito externo à atividade. A CPTM sabia disso, ela sabia que corria esse risco, então ela vai responder. E aí ela deu provimento ao recurso especial, né, para reverter a decisão do TJ São Paulo, que manteve a improcedência do pedido e concedeu a indenização. Salvo engano, foi uma indenização de R$20 mil, tá? Mas, como eu falei para vocês, isso não foi unânime. Nós tivemos um voto divergente do ministro Marco Aurélio. Aqui eu coloquei alguns dispositivos do Código Civil, né, falando da responsabilidade objetiva, depois vocês dão uma olhada. Aqui também do CDC, blá, 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 blá. Aqui, ó, são trechos do voto da ministra Nancy Andrighi, depois vocês podem dar uma lida também, tá? Ó, é inegável que a vítima do assédio sexual sofra um evidente abalo em sua incolumidade física. Conclui-se que, na hipótese dos autos, a ocorrência do assédio sexual guarda conexidade, ou seja, o nexo causal está preservado com os serviços prestados pela recorrida CPTM. E por se tratar de fortuito interno, a transportadora de passageiros permanece objetivamente responsável pelos danos causados, tá? Aí o ministro Marco Aurélio, ele fala o seguinte, gente, é Marco Aurélio do STJ, tá? O Marco Aurélio Belize, só para não confundir com o ministro do STF. O ministro Marco Aurélio, ele fala o seguinte, olha, eu não nego e eu concordo que essa prática de abuso sexual é uma prática medonha que precisa ser combatida, é uma prática doentia. Eu também não estou negando que essa vítima sofreu dano moral. Eu falei para vocês, em todas as esferas, tanto o juiz de primeiro grau, quanto o TJ, quanto o STJ, eles reconheceram o dano moral suportado por essa vítima, tá? Porém, o ministro Marco Aurélio, ele entendeu que isso é um fortuito externo à atividade. Sendo fortuito externo, rompe o nexo causal. E ele entendeu que se alguém que ela tem direito à indenização, ela tem, tá? Por Deus. Agora, se alguém tem que indenizar, esse alguém não é a CPTM, esse alguém teria que ser o agressor, aquele que a violentou, aquele que praticou o ato libidinoso, tá? Data máxima vênia, a vítima nunca seria indenizada, né? Enfim. E aí eu coloquei um trecho para vocês do voto divergente, que foi voto vencido do ministro Marco Aurélio Belize. Beleza? Eu ia falar mais alguma coisa para vocês agora, mas eu esqueci. Enfim. Entenderam? Então, temos um precedente do STJ dizendo que o abuso sexual não rompe o nexo causal e é um fortuito interno à atividade. Certo? Tranquilo? Beleza. Então, vamos avançar mais um pouco. O próximo julgado que eu trouxe aqui para vocês é sobre a igualdade entre os filhos. Muito bem. Vamos falar rapidinho sobre esse julgado. Não tem muita coisa que acrescentar. Vocês sabem que lá na Constituição Federal, no artigo 227, se eu não me engano, tá aqui, ó, 227, parágrafo 6º, é vedada qualquer discriminação quanto aos filhos, independentemente da origem, se são filhos havidos durante o casamento, se são filhos havidos de uma relação extraconjugal, ou então se são filhos adotivos, ou pela paternidade socioafetiva, não importa, tá? Não pode haver distinção. Aí o que aconteceu? Numa ação de divórcio, acumulada com fixação de guarda, regulamentação de visitas, alimentos, blá, 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 o juiz de primeiro grau, ele fixou a pensão alimentícia, né, para o filho daquele casal que se divorciava em 20%. Aí, o pai da criança recorreu, foi ali para o TJ de Minas. Ele recorreu para o TJ de Minas, o TJ expôs os seus argumentos e o TJ de Minas reduziu a pensão para 15%, tá? Analisando ali o binômio necessidade-possibilidade, tá? Lembram desse binômio? Necessidade-possibilidade, tá? Aí vem a mãe dessa criança
e recorre para o STJ dizendo, amor, ele tem um filho de outro relacionamento e para essa criança está fixada a pensão alimentícia no valor de 20% sobre os rendimentos brutos dele. Se para o outro filho, se para o filho A está fixado em 20%, para o filho B não pode ser 15%, porque isso feriria o princípio constitucional da igualdade entre filhos, tá? E aí, como era uma violação reflexa à Constituição, né, foi para a competência do STJ e não do STF. Beleza. O que o STJ falou? Amiguinha, para de ranço e não surta. De novo, a relatoria da ministra Nancy Andrighi. Para de ranço e não surta. É óbvio que existe o princípio constitucional de igualdade entre filhos, mas acontece que esse princípio, ele deve proteger a isonomia material, ou seja, tratar os iguais como iguais na medida de suas... Tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais na medida de sua desigualdade. Muito bem, você tem que analisar o binômio necessidade-possibilidade casuisticamente. Nesse caso concreto, o que aconteceu foi o seguinte, a mãe dessa criança que receberia 15% e que recorreu para o STJ, ela tinha uma capacidade contributiva, uma capacidade financeira muito maior do que a outra mãe cujo filho recebia 20%. Então, o STJ falou, a necessidade dos filhos nem sempre é igual. Papais e mamães que me assistem, uma criança de 1 ano de idade, ela não tem os mesmos gastos de uma criança de 10 anos. Uma criança de 10 anos de idade não tem os mesmos gastos de um filho que já está em idade adulta, já está com 19, 20 anos e cursando a faculdade e tem uma renda ali, fruto do seu estágio, fruto de algum emprego, mas continua recebendo a pensão alimentícia até o término do estudo universitário do curso superior. Então, a STJ falou, o fato de ser fixado valor divergente para um filho para o outro não fere o princípio constitucional. Tá? Beleza? Porque você vai analisar o binômio da necessidade e possibilidade. Pode ser que uma criança tenha deficiência, outra criança não, e blá, blá, blá. Não fere o princípio constitucional. Tranquilo? Rapidinho, basiquinho esse julgamento, sem muita complicação. Aqui eu coloquei alguns trechos dos votos para vocês. E agora aqui temos um outro julgado bem interessante que fala sobre multa contratual para fornecedores. O que aconteceu? O MP, ele ele ajuizou uma ação civil pública contra uma fornecedora, tá? É uma fornecedora classificada como tal pelo Código de Defesa do Consumidor. Ele propôs uma ação civil pública contra a Calunga, conhecem a Calunga? Dizendo o seguinte, eu quero fixação de multa contratual para a Calunga quando ela atrasar a devolução dos produtos pelo direito de arrependimento. O que acontece? A Calunga, ela comercializa produtos em suas lojas físicas, pelo telefone, e aí atende só pessoa jurídica, e também pela internet. Vocês sabem que ali pelo Código de Defesa do Consumidor, quando você adquire algum produto pela internet, você pode exercer o direito de arrependimento em até 7 dias. Você devolve o produto para o vendedor, né, para aquele fornecedor, e devolvendo esse produto para o vendedor, para o fornecedor, você tem direito de ser restituído integralmente e imediatamente pelo valor daquele produto, tá? O que acontece? O Ministério Público, ele investigando via um inquérito civil, ele constatou que a Calunga atrasava na entrega dos produtos, ou seja, ela não cumpriu o prazo previsto no site, 2 dias úteis para a capital, vamos supor, 5 dias úteis para o resto do Brasil. Ela não cumpria esse prazo e, além disso, quando os consumidores pleiteavam a devolução do produto, a restituição não era imediata, tá? E aí, o que o Ministério Público falou? Ora, se quando o consumidor atrasa no pagamento, ele sofre multa, a Calunga, ela tem que ter uma multa contratual também. Mas qual que era o problema, gente? Nessa ação civil pública, o Ministério Público falava sobre essa multa pela mora do consumidor no pagamento, mas essa multa pela mora do consumidor no pagamento, ela é cobrada pelo cartão de crédito. Então, só para vocês entenderem,
Quando vocês efetuam uma compra pela internet, essa compra na internet você tem algumas opções de pagamento. A Calunga disponibiliza como opção de pagamento um boleto bancário, ela disponibiliza o cartão de crédito, que pode ser à vista ou parcelado, vamos supor, disponibiliza depósito em conta, etc. e tal. Quando o consumidor faz uma compra no cartão de crédito parcelada, se ele não paga a sua fatura no dia do vencimento, ele sofre uma multa. Lembram disso? Já atrasaram o pagamento do cartão? Sofre uma multa, que é uma multa bem alta. Então, se o consumidor atrasa no pagamento, ele tem multa. Quando a Calunga atrasar na restituição do valor pelo direito do arrependimento ou na entrega do produto, ela tem que sofrer uma multa também. Mas, gente, vejam vocês que o MP, data máxima vênia, deu uma viajada, né? Porque a relação do consumidor com o operador, com a operadora de cartão de crédito é uma. A relação do consumidor com a Calunga é outra. Então, não tinha muito sentido, né? Aí, o que aconteceu? O STJ, ele debateu sobre esse assunto, tá? O relator originário do acórdão foi vencido. Aqui o relator originário era o ministro Luiz Felipe Salomão. Ele foi vencido e então a relatora para acórdão acabou sendo a ministra Maria Isabel Galotti, que ela proferiu um voto vista e foi o voto vencedor. E o STJ entendeu o seguinte: gente, não há, aqui é o direito de arrependimento, aqui, não há que se falar na fixação dessa multa para a Calunga, porque as relações jurídicas são diferentes. Se as relações jurídicas são diferentes, não pode existir uma responsabilidade da Calunga. E outra coisa, o autor da ação civil pública, que era o MP, também não fez prova de quais seriam os valores cobrados pela administradora de cartão de crédito, não trouxe a administradora de cartão de crédito aqui para o polo passivo, não provou se o Calunga se beneficiava ou não dessa multa cobrada pelo cartão de crédito. Então, a ministra Isabel Galotti, acompanhada pela maioria dos ministros, disse que não era cabível esse entendimento, né, esse pedido postulado pelo Ministério Público, eu acho que era de São Paulo, era o MP de São Paulo, tá? Depois vocês dão uma lida aqui no voto vencedor. E no voto vencido também, o ministro Luiz Felipe Salomão, ele, entendendo pela proteção contratual do consumidor, ele não dava provimento ao RESP, né, porque quem interpôs o RESP foi a Calunga, ele não dava provimento ao RESP, mantendo o entendimento dos juízos da quo, dizendo que seria cabível sim, se o Calunga não cumpria com a parte dele, ele deveria responder por isso. Mas prestem atenção, a ministra Maria Isabel Galotti, ela fala no voto dela o seguinte: eu não estou dizendo que a Calunga não tem que responder pelos atos dela, ela tem que responder, só que precisa de uma regulamentação legal para isso. O Código de Defesa do Consumidor precisa ser atualizado com normas regentes do comércio eletrônico. E aí, se o fornecedor violar algum direito do consumidor, ele responde, mas o parâmetro invocado pelo Ministério Público não é o correto. O judiciário não pode influir numa relação jurídica do consumidor com operadora de cartão de crédito, sendo que essa relação jurídica não foi trazida à baila aqui. Aliás, a operadora de cartão de crédito sequer foi incluída no polo passivo da ação. E não posso emitir uma decisão que vai atingir a Visa, a Mastercard, etc. e tal, sendo que ela nem participou aqui do contraditório em ampla defesa, tá? Foi isso aí que o STJ entendeu. Muito bem. A ministra Maria Isabel Galotti, o ministro Antônio Carlos e o Lázaro Guimarães entenderam, então, houveram, então, por bem aí dar provimento ao RESP, tá? Tem só mais um julgado, eu sei que a gente passou um pouquinho do tempo, mas só vou finalizar com vocês. Tem mais um julgado aqui do STJ bem interessante que fala sobre a impenhorabilidade do seguro de vida. Antes de mais nada, esse julgado, na verdade, a relação jurídica foi discutida sobre a vigência e a decisão foi proferida sobre a vigência do Código, a decisão combatida, né, sobre a vigência do Código de 73. Mas aqui a gente não tem muito problema, porque o Código de 2015 replicou ipsis literis os artigos do CPC de 73. O que acontece? Ali no bojo de uma execução, o credor pediu a penhora da conta corrente.
o credor pediu a penhora das contas da devedora. E foi penhorado um valor, e esse valor era fruto de um seguro de vida recebido por aquela devedora. O que aconteceu? Nossa, aqui eu esqueci de trocar a cor, gente. O que aconteceu? Era uma ação de execução contra uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica teve sua personalidade desconsiderada e atingiu o sócio. Esse sócio faleceu. Com o falecimento desse sócio, a cônjuge dele recebeu um seguro de vida, tá? E aí ela recebeu ali aquele produto. Duas coisas. O CPC fala que é impenhorável o seguro de vida e é impenhorável a quantia depositada até 40 salários mínimos em caderneta de poupança. O STJ, ele entendeu o seguinte: por um critério, por uma interpretação teleológica da impenhorabilidade do bem, eu entendo, o ministro Moura Ribeiro, que foi o relator, eu entendo que o seguro de vida, primeiro, tem verba de natureza alimentar. Tem verba de natureza alimentar. Sendo verba de natureza alimentar, é impenhorável. E tem uma proteção legal para isso que está lá no Código de Processo Civil, tanto de 73 quanto de 2015. Porém, por ser uma verba de natureza alimentar, eu tenho que limitar. Então, ele fez uma junção, fez um cotejo entre os dois incisos que eu destaquei para vocês no artigo anterior, no slide anterior, e ele falou: seguro de vida será impenhorável até o limite de 40 salários mínimos. O valor depositado na conta o valor depositado na conta, fruto do recebimento de um seguro de vida, será impenhorável até o limite de 40 salários mínimos. O valor que ultrapassar, ele é penhorável. A única coisa interessante aqui é que o ministro relator, ele dava provimento ao recurso para reconhecer a penhorabilidade. Aí o ministro Moura Ribeiro, em voto vista, ele sustentou a impenhorabilidade. Quando ele sustentou a impenhorabilidade, o relator mudou o entendimento, ele se retratou e seguiu o voto vista do ministro Moura Ribeiro, reconhecendo a penhorabilidade do valor, tá? Reconhecendo a impenhorabilidade do valor. Então, o produto do seguro de vida depositado em conta até o limite de 40 salários mínimos, ele é impenhorável, certo? Certo. Gente, bastante julgado aqui para vocês, tá? Espero que vocês tenham aproveitado. Se ficaram com alguma dúvida, corre lá no Instagram, corre lá no Facebook, manda pra gente que a gente te ajuda, tá? Muito bem. Sigam firme na caminhada de vocês e na próxima aula a gente volta dando sequência aos entendimentos do STJ, dando sequência aos entendimentos do STF, eventualmente retomando o informativo que teve mudança de entendimento jurisprudencial, fazendo cotejo entre o informativo antigo e o informativo novo, tá bom? Sejam felizes, estejam bem, estejam sempre com muito carinho nessa caminhada de vocês. Nos vemos na próxima aula. Beijão, tchau!